que podemos fazer mientras esperamos o tempo do cumprimento da promessa de Deus em nossas vidas? O que devemos fazer? Como nós devemos atuar mientras esperamos o tempo de Deus em nossas vidas, o tempo do cumprimento de Deus em nossas vidas? Muitas vezes não é fácil, esperar não é fácil, não? Porque nós outras queremos tudo para já, instantâneo, e muitas vezes não é assim. Não é assim. O trabalho de Deus, o processo de Deus em nossas vidas não é instantâneo. Quando nós outras leemos a palavra de Deus, nós vamos encontrar o processo de José. Vamos ver aí o processo de Abraão e Sara. Vamos ver aí o processo de Davi. E mientras eles esperavam o cumprimento de Deus em suas vidas, eles estavam andando, eles estavam trabalhando, eles estavam seguindo seu caminhar. Eles não estancaram, porque muitas vezes nós outras pensamos, né? É que esperar as promessas de Deus é esperar assim quieta, sem se mover, não, sem fazer nada. Não, esperar a promessa de Deus é também atuarmos. E como nós atuamos, não? O que nós fazemos mientras esperamos o cumprimento da promessa de Deus em nossas vidas? É orarmos, é jejuarmos, é nos prepararmos, é estudar, é fazer algum ofício, aprender algo diferente, não? E esperando, porque esperar não é quedarmos estancadas, não é quedarmos paradas, não, é nos mover em oração, em ajuno, é não quedarmos só focada em essa promessa, me entendem? Em essa promessa quer dizer, não quedar só assim, mirando as outras pessoas que já estão vivendo seu cumprimento, não, da promessa de Deus em suas vidas. Porque muitas vezes nós quedamos mirando as outras pessoas, não, que já estão vivendo as promessas de Deus, que já teve o seu processo, que já venceu o seu processo. E quando nós desenfocamos, sacamos o nosso enfoque, não, para enfocar em los demás, nós começamos a nos frustrar. Começamos a pensar, começamos a ter, abrimos uma brecha, digamos assim, para que o inimigo comece a atuar em nossa mente, para que ele comece a bombardear nossa mente e comece a trazer pensamentos que estamos equivocadas, que não vai acontecer, que Deus não vai cumprir, não? Que estamos perdendo tempo, que estamos perdendo um tempo que não vai valer a pena, e começa a bombardear a nossa mente. E quando começa a bombardear nossa mente, começamos a entrar em depressão, começamos a desanimar, começamos realmente a alimentar esses bombardeios do inimigo, a alimentar essas setas do nosso adversário, e começamos realmente a perder a confiança no Senhor, a perder a esperança em Deus. Então, nós outras temos que começar a ler a palavra de Deus, começar a estudar a palavra de Deus. Aí vamos encontrar como foi o processo de José. Porque
O processo que Deus tem em minha vida não é o processo que tem na tua vida. Não é. Cada um tem o seu processo. Cada um tem o seu processo. Cada um tem aí a sua intimidade. Porque cada um, Deus tem um propósito diferente. Mira, até José chegar a ser um governador, não? Ele passou por um processo doloroso, um processo onde ele foi vendido pelos seus irmãos. Com certeza ele jamais pensou que um dia ele seria vendido pelos seus irmãos. Ele jamais pensou que isso ia suceder com ele, que seus irmãos iam ter uma envidia, ia ter um ódio. Ele jamais pensou que isto ia suceder em sua vida. Ele jamais pensou que ele seria vendido. Primeiro foi jogado em um poço. Depois foi sacado desse poço. Foi vendido. Depois que foi vendido, ele foi para o cárcere. Porque ele foi acusado daquilo que ele não tinha hecho. Então ele teve ali um processo. Então, cada uma de nós outras temos um processo e mientras nós outras esperamos mientras esperamos o cumprimento da promessa de Deus, não devemos quedar paradas. Não devemos quedar estancadas de braços cruzados, não. Devemos agir, devemos atuar, devemos orar, devemos jejuar, devemos fazer propósito, devemos estudar, devemos fazer curso, devemos nos aprimorar enquanto nós estamos esperando a promessa de Deus. É como uma restauração de um matrimônio. Quantas mulheres que estão em um processo de restauração de seu matrimônio, mas muitas estão enfocadas aonde? Está enfocada no Face do seu esposo, o que ele está postando, não? Qual é a mensagem que ele está colocando no Instagram, no perfil, e ela esquece de se aprimorar. Ela esquece de estudar. Ela esquece de crescer. Ela acaba de se focando e cai aí numa depressão. Então, mientras estamos esperando que a promessa de Deus se cumpra em nossas vidas, devemos preencher nossa mente, encher nossa mente de coisas buenas, da palavra de Deus, das promessas de Deus. Nós outras não devemos deixar espaço para que o nosso adversário coloque pensamentos negativos, mentira, como é de costume, é o trabalho dele. Que ele quer que nós outras desenfocamos, ele quer que nós outras duvidamos da promessa de Deus, duvidamos do milagre que Deus vai fazer, porque se ele prometeu, ele vai fazer. Ele vai fazer. Nós outras temos que pedir que o Espírito Santo nos tranquiliza. Pedir que o Espírito Santo nos dá um equilíbrio emocional. Devemos ser mulheres equilibradas, ter o equilíbrio emocional, saber esperar no Senhor, mas mientras espero o cumprimento de Deus em minha vida, eu tenho que fazer algo. Eu não posso deixar este espaço vazio.
Porque quando eu derro um espaço vazio, meu adversário vai vir com tudo, como sempre, para destruir minha confiança, para destruir minha fé, para destruir minha relação com Deus, para me desenfocar, para que eu fique mirando outras pessoas que já estão vivendo o cumprimento da promessa de Deus. E começamos então a fazer comparações. Oh, mira, eu estou tanto tempo na prova e ela começou a hora e já saiu da prova. Mas temos que entender, queridas, que meu processo não é o processo da outra. Não, cada um tem o seu processo, cada um Deus tem um propósito, cada um Deus tem um chamado. Cada uma de nós outras somos diferentes. Somos filhas do mesmo Padre, mas somos diferentes em um chamado, em um propósito. Então, mientras tu espera no Senhor, mientras tu espera que o cumprimento da promessa do Senhor chegue em tua vida, tu tens que ocupar sua mente. Tu não podes deixar tua mente vazia, solamente enfocada nesse problema, no que você está vivendo. Tu tens que fazer algo. Tu tens que levantar. Tu tens que atuar. O que está em tuas mãos? O que está em teu alcance? Aproveite esse tempo de espera. Não é para quedar de braços cruzados, não. Se tu parou de estudar, volve a estudar. Se tu parou de fazer algum curso, deixou um curso pela metade, não seguiu adelante, aproveite a hora, esse tempo de espera. Orando, jejuando, nunca se olvida disto. Mas não queda enfocada. Não queda enfocada só nesse problema que você está tendo. Porque a espera é desta maneira. Esperando, atuando, orando, jejuando, clamando, buscando, fazendo propósito e confiando e deixando nas mãos do Senhor. Então, quando nós leemos aí também a história de Abraão e de Sara, nós outros não podemos fazer como Sara. Sara foi apressurada e por causa que ela apressurou, até hoje estamos vendo a consequência, porque ela não esperou o tempo de Deus. Ela não esperou, ela queria rápido. Ela queria por conta própria. Deus havia prometido que ia dar, que eles iam ter um filho da promessa. Não era o filho da serva, não era Ismael. Ismael não era o filho da promessa que Deus havia prometido a eles. Mas ela não esperou e entregou aí a sua serva Agar. Então, se nós outros não devemos estar enfocadas quando Deus nos faz uma promessa, é esperar o tempo dele, não ajudar. Deus não necessita de nossa ajuda, queridas. Deus não necessita de nossa ajuda, não. Ele é poderoso, ele sabe fazer, ele é perfeito em tudo que ele faz. Ele é perfeito, ele é maravilhoso, e quando nós outras esperamos o seu tempo, o cumprimento dele, vamos viver, vamos desfrutar, não vamos, não vai ter consequências. Quando passamos à frente de Deus,
quando tentamos ajudar a Deus em sua promessa. Então vimos aí, quando ela não esperou. Então ela passou na frente de Deus. Vimos também Davi. Davi, assim que ele foi ungido rei pelo profeta Samuel, ele ali passou por um período, por um processo duro, um processo muito triste, onde ele foi perseguido por Saul. Saul queria matá-lo de qualquer maneira. Então ele teve o processo, mas enquanto ele estava naquele processo, ele não ficou focado naquilo, porque ele teve que fazer muitas coisas. Uma, o ir, guerrear, aprimorar. Então, enquanto nós outras estamos esperando o cumprimento de Deus, nós outras temos que aperfeiçoar, aprimorar naquilo que o Senhor quer para nós outras. Porque quando esperamos o tempo de Deus, esse tempo perfeito, esse tempo maravilhoso, e quando Ele entrega esta promessa, quando Ele mira para nós outras e vimos, a hora sim, a hora tu estás preparada, porque a espera também é fazer nos preparar, amadurecermos, porque há em área que nós outras somos muito infantiles, não amadurecemos, não estamos maduras o suficiente para receber as bendições. Quando nós outras temos uma resistência de perdonar, de soltar as coisas velhas, as coisas do passado, que não faz mais parte de nossas vidas, não faz mais parte do chamado, do propósito que Deus tem para nós outras, mas nós outras quedamos aferradas, numa resistência, não solto, não perdoo, não olvido, está aqui dentro, foi duro o que me fizeram, foi muito duro, eu não posso soltar, eu não posso perdonar. Então, se o processo queda mais forte, até que nós outras liberamos, até que nós outras derramos essa resistência, tudo isso tem a ver com a espera. A espera é o Senhor tratando, é o Senhor moldando, é o Senhor cambiando, é o Senhor transformando, para que quando estivermos listas, como Davi estava listo, recebeu, quando José estava listo, ele foi governador, quando Sara estava lista, teve o cumprimento da promessa de Deus. Mas todos eles tiveram que esperar. E nessa espera, passou muitas coisas. Muitas coisas passaram. Eles aprenderam muitas coisas. Eles podem aprender muitas coisas, porque enquanto estamos esperando, estamos aprendendo. Estamos conhecendo. Estamos conhecendo a voz de Deus. Estamos tendo uma intimidade mais forte com Deus, com o Espírito Santo. Então, mientras esperamos o cumprimento da promessa de Deus, queridas, amigas, renascidas em fé, temos
que nos aprimorar, nos aperfeiçoar, nos aperfeiçoar. Não quedarmos focadas. Não? Agora eu quero estar falando para você que está esperando a restauração de seu matrimônio. Enquanto tu estás esperando, não fique focada no Face do seu esposo. Não fique focada no Instagram. Não queira assim focada nessas coisas. Não perda seu tempo em essas coisas. Perda o seu tempo. Não perda seu tempo com essas coisas. Enfoca o seu tempo, esse tempo precioso, em ajuno, em oração, em propósito, em alabança, em aprimorar, em estudar, em conhecer. E deixa Deus trabalhar no coração desse esposo. Deixa Deus trabalhar. Trabalha em tu ser, em tu coração, liberando perdão, sanando. Porque a restauração vai vir quando você estiver sanada, estiver preparada. Deus vai restaurar, é promessa. A cura, o ministério. Então, enquanto esperamos ao Senhor, vamos nos aprimorar, vamos nos aperfeiçoar. Vamos nos perfeccionar aí, naquilo que o Senhor já nos entregou. Pela fé, nós somos vitoriosas. Amém? E eu quero estar pedindo a vocês que comparta esta mensagem, esta palavra para outras amigas. Se você ainda não está subscrita no canal, subscreva-se, sim? Dê um me gusta, comparta e nos vemos em a próxima oportunidade. Bendiciones. Tchau, tchau.